Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado, saudando a todos que nos acompanham no canal Paz e Bem e no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Eu vou falar hoje sobre um tema que vai ser muito polêmico aqui, porque pouca gente concorda com o que eu vou dizer, mas direi. A questão do crime e castigo, né, justiça e punição, né? Nós temos uma concepção de justiça punitiva, seja ela a justiça divina, seja ela a justiça humana, né? Então, código penal, ou seja, tudo o que se refere à justiça é pensado de forma punitiva. Mas será que a punição resolve o problema do crime? Será que a punição resolve o problema do mal no mundo? Será que a punição transforma as pessoas? Ou será que é possível transformar as pessoas? Porque há gente que acha que é impossível transformar as pessoas, resgatar uma pessoa de um crime. Então, já começa na infância, na educação, a ideia de que é preciso castigar as crianças, ideia contra a qual eu me ponho sempre. Nem bater, nem castigar, nem gritar, nem qualquer tipo de humilhação à dignidade da criança. É preciso conversar, contagiar, orientar, acolher, amar, jamais punir. Jamais, jamais. Não se educa moralmente, eticamente, na base da punição, porque a punição humilha. A punição arranca a dignidade da pessoa. Ela submete, ela quer a obediência e não a transformação do indivíduo, né? E assim também como é na educação, no plano social a mesma coisa. Olha, por incrível que pareça, para todos que vão me ouvir, seja de esquerda, de direita, de centro, seja de que religião for, né, ou sem religião, eu não torço pela prisão de ninguém. Ninguém, né? Então nós estamos assistindo, por exemplo, aí esse julgamento que está todo mundo, inclusive toda a esquerda, vibrando, né, pela condenação dos aqueles que praticaram a invasão, né, dos poderes, né, no 8 de janeiro em Brasília, que foi horrível, eu detestei aquela ação, foi de violência, foi de depredação, foi contra a lei, foi tudo, concordo com tudo. Mas 14, 15, 17 anos de prisão vai resolver a questão? Quando tem milhões de outras pessoas fora que concordam com aquilo? Ou teria que ser feito um trabalho de educação? Eu ouvi dizer que alguns iam receber um curso aí de 5 dias de política e sociedade ou sobre democracia. Todos deveriam cursar longos cursos sobre política, sobre democracia, sobre participação popular, sobre a função dos 3 poderes, enfim. Deveriam ter aulas, cursos, fazer terapias, né? Porque o que acontece? O que nós temos que entender que, em geral, talvez pudéssemos dizer que a maior parte, ou talvez a totalidade, né, dos crimes cometidos, seja crimes de homicídio, de abuso, de assédio, de violência, todos os crimes, eles provêm, né, de uma questão psíquica, emocional, de alguém que é doente, ou está doente, ou sofreu um trauma, ou teve uma lacuna na educação, no amor que não recebeu. Isso independe de classe social, porque tem gente que é muito rica e não recebe o amor necessário, né? Ou de algum trauma que sofreu. Eu entendo, na minha visão reencarnacionista, que esse trauma pode ser de outras vidas também, né? Então, o que é preciso é que tenhamos em mente investir na redenção, no resgate, na reumanização do ser humano e não na humilhação, na punição. Quem já visitou prisão? Eu já. Eu visitei Carandiru, na época que ainda existiu Carandiru. Já tive pessoas próximas que eu conheci que foram presas, né? Então, a prisão é uma coisa terrível, como a pessoa é absolutamente humilhada, mesmo
quando não haja tortura e infração dos direitos fundamentais, que no Brasil, em geral, há, né? Porque celas muito pequenas, condições precárias, etc. Mas, enfim, a pessoa é julgada. A pessoa sai da prisão, vocês sabiam disso? Ela sai sem dinheiro, sem documento, posta na rua. Ela não tem nem um tostão, nenhuma passagem para voltar para casa, nem de ônibus, nem de metrô, nem de nada. Né? Ela é posta na rua. Se não tiver alguém ali para receber essa pessoa, ela não tem nem como voltar para casa. O que ela vai fazer? Vai roubar de novo, se ela tem alguma questão com o roubo. Né? Então, a prisão não educa, ela deseduca, ela revolta, ela arranca a dignidade das pessoas. Então, eu acredito numa justiça restaurativa, em que as pessoas fossem inseridas em programas até em alguns casos extremos, reclusos, ou não, dependendo do caso, mas reduzir muito a reclusão, né? Mas assim, que fossem passassem, né, por grupos terapêuticos. Em alguns casos há programas isolados que fazem isso, há pessoas isoladas que trabalham com isso, que fossem educadas, que recebessem educação, que entendessem o que as levou ao crime ou à infração do direito do próximo, seja que direito for, né? Da integridade física do próximo, com a violência ou com a morte ou com o roubo, que for, né? Com a ameaça à vida, enfim. Então, que ela entendesse, que ela repensasse, que ela pudesse ser acolhida, né? Que ela pudesse restaurar a si mesma e não ser arrancada a sua dignidade, ser jogada no lugar de que muitas vezes ela é maltratada, mal vista, e quando sai também não tem oportunidade de recuperação. E assim, e nossa sociedade está cada vez mais punitivista. Então, nós temos hoje, felizmente, uma série de denúncias em relação a abuso sexual, assédio, a racismo, enfim, a tudo o que, contra tudo isso, obviamente que eu sou contrária a todos esses atos, né? Assédio moral no trabalho, enfim, mas tudo é levado para o campo da punição. Né? E agora, hoje em dia, acrescenta-se uma outra punição, que é uma punição social, é um linchamento público da pessoa. Não basta ela ser presa, condenada, o que for, não. Mas ela é jogada nas redes, né? E aí todo mundo cancela, todo mundo, enfim, apedreja publicamente, o que é terrível. Quer dizer, aí é uma condenação dupla. Então, assim, a pessoa não terá oportunidade de se recompor, de refazer a própria vida, porque ela nem mais o anonimato ela tem, né? Então, nós tivemos aí recentemente o caso, que aliás eu moro em Bragança Paulista, da Suzane, né, Richthofen, né, que saiu, cumpriu a pena, né, e ela está morando aqui em Bragança. Assim, o que as pessoas querem? Que a pessoa não tenha a oportunidade de refazer a vida depois que ela cumpriu a pena, depois que ela foi condenada. Quer dizer, não pode ter a oportunidade de refazer a vida, né? E aí, sim, a pessoa teria que seguir com psiquiatra, com psicólogo, acompanhada. Não é simplesmente punida e deixada no mundo, né? Porque a questão é essa. Vamos estudar a origem do crime? Por que uma pessoa chega a esse ponto? Do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, social, político, o crime tem várias causas, né? Muitas vezes a pessoa é levada ao crime por causa de um trauma, por causa de uma questão social, enfim, é tão complexo, o ser humano é tão complexo, e nós somos assim punitivistas. E quando somos então religiosos, Deus castiga, Deus fará justiça. Não, Deus não castiga ninguém, Deus ama, né? Então nós temos que entender que a única salvação para a humanidade, para a transformação da humanidade, não é a justiça punitiva, é o amor. É a recuperação do ser humano, é a educação e a reeducação, é a terapia individual, em grupo, é a análise psicológica, social, psicanalítica do que leva a pessoa ao crime
e é a confiança de que o ser humano é capaz de se refazer, de renascer, de se resgatar, desde que ele tenha apoio, desde que ele tenha amor, né? Então eu caminho por aí e por isso mesmo que assim não me satisfaz nenhum tipo de prisão, nem do pior criminoso. Olha, eu não desejo a prisão de ninguém, né? Eu posso achar a pessoa pior criminosa, política, etc., mas acho que a prisão não vai adiantar nada, né? Eu acho que sim, programas de reeducação, quando a pessoa é levada a fazer um trabalho social ou colocada em contato com as pessoas que sofrem, vítimas do tipo de ato que ela fez, né? Há tantas maneiras de resgatar, mas não há interesse nisso, né? Porque nós não queremos justiça. A sociedade quer vingança. E nós imaginamos também um Deus vingativo. Porque nós queremos ainda a pena do talião, olho por olho, dente por dente, e não aquilo que Jesus dizia: o amor cobre a multidão de pecados, e misericórdia quero e não sacrifício. E eu vou ler duas poesias aqui, uma do maravilhoso Carlos Drummond de Andrade, que se refere à punição das crianças, contra a qual eu absolutamente sou contra qualquer tipo de punição das crianças, né? Ele diz assim: 74, fique de coluna. Lá vou eu, de castigo, contemplar por meia hora o ermo da parede, meia hora de pé, ante o reboco na insensibilidade das colunas de ferro inaciano, me resgata. Mas eis que eu mesmo converto-me em coluna. Já não é castigo, é fuga e sonho. Não me atinge a sentença punitiva. Se pensam condenar-me, estão ilusos. A liberdade invade minha estátua e no recreio ganho o azul distância. Olha só que coisa incrível, né? E por mais que a criança seja punida ou o ser humano encarcerado, o pensamento é sempre livre e é possível transcender, né? Então, e eu agora vou recitar uma poesia que eu já falei aqui, mas vou de novo, que é sobre a justiça. Quero a justiça vestida de bondade, a justiça sem ódio, sem matança, pois justiça sem fraternidade é sempre alguma forma de vingança. Quero a justiça que se espalha na igualdade, a justiça que reparte, que não age com cobiça e é amiga ferrenha da verdade. Justiça que se encolhe ante o amor, pois sabe de sua face superior. Justiça transmudada em misericórdia, promovendo a recompensa da concórdia. E é isso então. Eu quero lembrar aqui um livro maravilhoso do Tolstói, que é um dos meus escritores prediletos, que se chama Ressurreição. Ele, como anarquista cristão, ele também tinha essa visão de que a justiça humana é mera vingança. E ele escreveu um livro inteiro descrevendo o sistema judiciário da época dos czares, que não mudou, né? Na época do Putin, não mudou no Brasil atual, não mudou em nenhum lugar nos Estados Unidos, que a justiça é extremamente punitivista, a pessoa pratica um assassinato, a prisão perpétua, quando não tem pena de morte no Estado. E ele descreve todo o sistema judiciário, mostrando como ele é vingativo. É um livro portentoso, né? Recomendo a todos. Ressurreição. Ficamos por aqui na nossa conversa de hoje. Um abraço, até a próxima.